Mais uma sexta-feira aqui no ciclo de palestras. Hoje nós teremos nosso querido Dariush Akavan. Dariush é médico e ele é um exemplo de simplicidade. É pai de 2 filhos e casado. Nasceu no Irã e passou uma parte da vida no Canadá, mas a maior parte de sua vida foi passada no Brasil. Mora em Brasília e considera o Brasil sua casa. Hoje, excepcionalmente, ele está em Toronto, no Canadá, e ele também morou alguns anos no Amazonas, trabalhando e colaborando com vários projetos de desenvolvimento socioeconômico. E ao redor do mundo, viajou e colaborou com programas de prevenção de AIDS e malária em diferentes países. Todas as quintas-feiras, ele aborda um tema sobre saúde e espiritualidade no grupo Ponto de Luz, das 18 horas. E hoje, ele aqui no ciclo de palestras, nos levará a uma reflexão sobre o tema. 2021 será melhor? Um olhar promissor para o futuro. Então, será mesmo que 2021 será melhor que 2020, Darius? Nos traga aí Boa suas noite a todos. percepções. Com você, a palavra, querido. Eu só gosto de falar sobre coisas simples, então, já que eu gosto de simplicidade. Ah, é, até que horas que vocês gostariam que eu terminasse essa fala? Mais ou menos. Nós estamos às 20h50 agora. Qual a sua preferência em termos do horário de término para a gente começar uma discussão em grupo? O Nagit é a dona do tempo, então ela que comanda. Deixa eu ver. Olha, eu acho que se você terminar em 50 minutos ou mais, ou um pouco menos, a gente não vai pechinchar, fica à vontade. Tudo bem, tá bom. Não, isso é flexível. Só queria ir dentro da estrutura que foi colocada. Boa noite mais uma vez. Agradeço a oportunidade e a gentileza de todos que estão aqui. E eu vou começar dando uma resposta definitiva para a pergunta: o 2021 será melhor? Com certeza depende. Com certeza vai depender do olhar que nós usarmos para dizer se foi melhor ou não. E eu vou citar Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá chamou o século XX do século de luz. Então, obviamente, ele estava vendo com os olhos dele, com os olhos espirituais, com a visão penetrante de Abdu'l-Bahá. E chamou, talvez, um dos mais turbulentos, um dos mais tumultuados e revolucionários séculos da história da humanidade, de um século de luz. Então, antes de responder à pergunta como será o 2021, ou até como tem sido o 2020, se alguém falar como foi 2020, de que maneira que nós podemos responder antes de falar sobre o que há por vir? Isso vai depender dos óculos que nós colocarmos, da ótica que nós adotarmos para analisar e para perceber e decidir em que direção que o mundo está indo. Ninguém vai discordar que o 2020 tem sido um ano difícil. Eu acho que é questão da dificuldade. Há um consenso. Talvez aqueles que têm 100 anos de vida, eu li sobre uma senhora que passou pela pandemia de 1918 e ainda eu acho que hoje tem 103 anos, era bebê durante a pandemia. Com 103 anos, ela pegou Covid 2 vezes, coitada, este ano.
e sobreviveu, estava bem, estava sorrindo. Então, então, tudo é relativo. Para a maioria de nós que não temos 103 anos, esse ano foi um ano difícil. Nós que não passamos por guerras mundiais, por pandemias, pela Grande Depressão e por aí vai. Então, a relatividade do que é bom ou ruim tem que reger, tem que nos guiar nessas perguntas. Como que vai ser 2021? Outro ponto que é importante colocar antes de proceder mais é uma característica que algumas pessoas que começam a conhecer os Baha'is, de vez em quando essa é uma das perguntas que fazem. Às vezes perguntam qual o princípio, quem foi Baha'u'lláh, quem foi Shaykh Effendi, por que vocês não têm sacerdote? Mas uma pergunta que eu acho uma das perguntas das pessoas mais perceptivas é por que vocês são tão otimistas? Isso, eu não sei quem aqui já ouviu alguém perguntar por que vocês são tão otimistas? E alguns até, Vanessa diz que sim, e alguns até não apenas colocam como uma pergunta, mas meio como um protesto. Como é que vocês podem estar tão otimistas? Vocês não veem o que está acontecendo ao seu redor? Você está otimista. Por quê? Por que motivo? Aí tudo vai depender dos óculos que nós estamos usando, da ótica que nós estamos usando. Alguém pode olhar para o mundo e dizer, olha, o mundo está pegando fogo, tudo está desmoronando, tudo está... Sim, se olhar para a velha ordem, está mesmo. É isso que está acontecendo. E isso que é a queda, o desmoronamento de uma ordem vigente. É dessa forma, com todos os detalhes e todos os pormenores que nós ouvimos todos os dias nas notícias dos outros. E outra coisa, além da questão de qual ordem que nós estamos visando quando nós decidimos se o ano é bom ou não, se o 2021 será melhor ou não, é o que queremos dizer por melhor. Agora, eu estou falando um monte de perguntas abstratas. Nós vamos chegar, não estou enrolado, nós vamos chegar às respostas específicas. Outra coisa, além dessa dicotomia entre a ordem vigente mundial e uma nova ordem. Essa dicotomia, além disso, nós temos o olhar de uma filosofia que está impregnando o mundo e está infiltrando todas as instituições e todas as decisões e as estratégias, os planos e as análises, que é um olhar materialista, uma filosofia materialista. E independente da ideologia, hoje o mundo está dividido em esquerda e direita e meio centro e centrão, e tem essas dimensões. Uns anos atrás tinha o capitalismo versus o comunismo. E tem outros, Oriente, Ocidente, e por aí vai. Mas todos esses, o que esses têm em comum é que todos, no fundo, são filosofias materialistas. Até aqueles que se chamam grupos religiosos, quando olha no cerne do que eles dizem e fazem, são filosofias materialistas. Eu vou dar um exemplo. Quantas pessoas religiosas há no mundo? E isso corta através de todas as religiões antigas. Não é só muçulmano, ou budista, ou hindu,
o judeu, o cristão, o hindu. Mas a maioria desses crentes acreditam numa vida após essa vida, mas as descrições e as consequências todas são materiais. Tem um lugar com fogo, um lugar onde queima a pele. Outro lugar onde tem rios de mel. Esse é uma das crenças que muitos muçulmanos têm, literalmente. Onde você vai ter rios de mel, o clima vai ser assim. Então, até a crença da vida após essa vida é uma crença materialista, são analogias que estão sendo levados, entendidos ao pé da letra. A maneira que funciona essas instituições, enfim, as filosofias são materialistas. O que quer dizer materialismo? O que nós queremos dizer? Eu acho que a descrição dessa questão são palavras que o Shoghi Effendi, por exemplo, usa de passagem. Fala de materialismo. E é evidente que nossa compreensão de materialismo só começa a abarcar um pouco o que o Shoghi Effendi quis dizer. O materialismo não é apenas o apego a coisas materiais, ou a busca da riqueza, ou a falta de desprendimento das dificuldades da vida. Muito além disso, o materialismo inclui a crença de que o ser humano, nossa realidade individual e coletiva como sociedade é presa e limitada por essa realidade material, pelo que eu posso ver, pelo que eu posso medir, pelo que eu posso fotografar, comprar, vender, tocar, e que não há nada na natureza humana, ou se há, não é de importância, não interessa, nada que transcenda, nada de interesse que transcenda o mundo material. E isso tem implicações graves em como se monta um governo, em como se trata o próximo, em como imagina um sistema educacional, onde a educação é apenas a transmissão de informação ou a aprendizagem de uma certa função e pouco mais. A dicotomia é com uma filosofia espiritualista. Agora, vejam bem, a espiritualidade e a religiosidade não são necessariamente a mesma coisa. Existem pessoas que se chamam religiosos, mas não são muito espiritualistas. São religiosos no sentido de seguir rigidamente certas tradições, acreditar rigidamente que a interpretação, a compreensão do grupo deles é o grupo certo, e talvez até vivem uma vida com valores muito materialistas, mas tem um grupo religioso. O cerne da religião, porém, qualquer religião, é de criar e cultivar espiritualidade. Então, nós vamos falar de espiritualidade e não misturar com tradição religiosa, para não dar nenhuma confusão entre esses dois. A espiritualidade e uma filosofia espiritualista é aquilo que afirma e acredita na presença de uma realidade, de um mundo, além da nossa gaiola material, além do que a gente vê.
além do que a gente pôde medir, pesar, traçar, e que essa realidade transcendente é além da nossa compreensão, nós tentamos compreender, mas além da nossa compreensão, pois reflete um Criador que transcende a compreensão humana. Então, essa realidade que reflete um Criador que, além da nossa compreensão, a reflexão desse Criador também, nós nunca vamos poder abarcar totalmente a reflexão desse Criador. Então, começa com a afirmação da limitação do nosso olhar. Já que falamos de olhar, então voltamos à questão do que está acontecendo agora. Nós podemos olhar para o 2020 e olhar para o que pode acontecer em 2021. A primeira coisa que eu, nesses poucos anos, eu aprendi, poucos anos não da minha idade, mas poucos anos que nos estão passando essas dificuldades que são muito recentes, esse auge recente. Nos anos 80, 90, ainda tinha a ilusão de que um sistema vai prevalecer e vai resolver. Se não for o comunismo, é o capitalismo. Se não é o capitalismo com o sistema ocidentalizado de democracia, com parlamento, assim, assado, guiado por ciência e conhecimentos. Mas nós estamos chegando a um ponto onde mais e mais e mais pessoas, inclusive pessoas na governança, pessoas acadêmicos, líderes de pensamento, estão começando a questionar abertamente se esses sistemas servem os nossos melhores interesses, se esses sistemas vão conseguir sobreviver e trazer o que há de melhor para a humanidade. Tem gente que está questionando e está dizendo não. Tem gente que abertamente está dizendo não. E não são poucos reacionários, revolucionários. São pessoas com influência de pesos, são pessoas que participaram no desenho desses governos e dessas políticas e dessas empresas, que agora mudaram de ideia. Então, a ordem vigente, a ordem mundial vigente, e por isso eu quero dizer a ordem de tudo, a ordem humana, a ordem econômica, social, religiosa, a ordem que regia a vida pessoal, as famílias, o equilíbrio de poder entre o homem e a mulher, um equilíbrio bastante desequilibrado, mas aquele Estado que regia, definia a relação entre os homens e as mulheres na sociedade, na casa, na família. Toda essa ordem, gente, inclui até as ciências, as artes, inclui os esportes, inclui tudo que existe na vida humana. E eu deixei de mencionar todas. Essa ordem, essa maneira de fazer as coisas, de viver a vida, de organizar a sociedade, está sendo questionado cada vez mais. E está caindo em desordem. E em alguns pontos se vê evidentemente um desmoronamento. Quando um vírus vira o planeta de cabeça para baixo, isso mostra a fragilidade desse sistema. Não é que o vírus seja tão perigosa, é um vírus que tem uma mortalidade não muito alta, sem banalizar toda, mas quero dizer que já houveram
muito piores, muito mais mortais, muito mais contagiosas. Esse não é a pior que pode acontecer. O planeta em desordem e pânico. Essa ordem é uma ordem que é frágil, que não é nos dá visão do que está acontecendo e mais nos dá esperança todos os dias para continuar servindo, continuar construindo e tira nosso medo e o entendimento dos processos gêmeos, que é o processo de desmoralização separados. Esses dois processos vão juntos na moeda, de tão integrados que são. Então, o outro lado desse processo, em vez de ser um processo de escuridão e colapso, desordem, é um processo de luz, é um processo de construção, é um processo de integração, um processo de cada dia aparecer uma nova faceta maravilhosa, inesperada. Então, para todos aqueles desesperados na sociedade que buscam algo, buscam qualquer coisa, eles estão afundando nesse mar de pânico, de desespero, onde as crenças antigas, estabelecidas deles, de repente somem, viram fumaça. E as massas que estão sedentos para alguma mínima esperança, alguma mínima palavra de tranquilidade, de esperança. Nós temos nossa filosofia e nossas escrituras que mostram o caminho, que mostram que o que está acontecendo é o que está possibilitando o surgimento da nova ordem mundial. E é uma ordem que, assim, se alguém perguntar o que é a nova ordem mundial, primeira resposta é tudo que a velha ordem não é. Essa é a resposta mais fácil, e não é uma resposta esperta, é uma resposta literalmente correta. Se a velha ordem se baseava no materialismo, com espiritualidade subjugado ou inexistente. Nossa ordem, a nova ordem, é uma ordem onde a espiritualidade rege, domina e guia tudo e leva ao aspecto material da vida junto. Não é um pelo outro. Nós cuidamos dos dois aspectos juntos. Exemplo, ação social. Ação social, que é um produto paralelo do processo do Instituto. É a tradução da espiritualidade em ações nesse mundo material. Então, outro exemplo, a velha ordem é de desintegração. E nossa ordem que nós estamos construindo, não são barrais, são pessoas de motivação e princípios parecidos que estamos construindo. Muitos de nós sabemos que fazemos parte disso e outros fazem sem saber. Aquele coitado que está gritando sobre os perigos da mudança climática e talvez muitas vezes não se sente sem esperança e está fazendo o que pode, faz parte dessa ordem. Aquele que luta pelos direitos iguais da mulher faz parte. Aqueles que falam que são cidadãos do mundo antes de ter ouvido isso nas Escrituras,
esses, e não estava falando do mar, estou falando de pessoas que eu já ouvi pessoas dizer, olha, eu morei aqui, morei lá, mas meu coração está por toda... Eu sou um cidadão do mundo. Pronto, acabou. Esse sentimento faz parte do erguimento desse novo processo. Então, o 2021 vai ser melhor se olhar de um ponto de vista materialista. O que se espera é que o desmoronamento da velha ordem continue ou se acelere. Isso é evidente que isso vai acontecer. Então, se o 2020 foi difícil, nós podemos esperar mais do mesmo em 2021. Provavelmente não vai ser a pandemia. A pandemia já tem uma luz no horizonte, a vacina, o problema pontual da pandemia está em vias de ser resolvido no próximo ano a 2 anos, no máximo. Mas a vacinação já começou em alguns países, na Europa, por exemplo. Mas todos os outros problemas, o problema de 2020 não foi um problema de natureza sanitária. Se disfarçou, se manifestou como um problema de natureza sanitária, mas não era. E deixou exposto tudo que tem de debilidade, vulnerabilidade na sociedade. Os extremos de pobreza e riqueza, a desunião e fragmentação da governança, onde um briga com o outro, um país não fala com o outro, ou dentro de um país, um grupo quer o mal do outro a qualquer preço, seja qual for o preço. Nós vivenciamos tudo isso. Agora, para quem está participando na construção de uma nova ordem mundial e vê o que está fazendo e consegue vislumbrar o que está construindo, esses são preparativos, todas as barreiras que estão no caminho da construção da nova ordem mundial estão sendo removidas. É isso que está acontecendo. Quando nós queremos construir uma nova casa, digamos que todos aqui devem ter visto casas, sim, casas condenadas à demolição. Uma casa, quando até o alicerce está comprometido, está apodrecido, não tem mais reforma. Uma reforma é perigosa, aliás. Você dizer que aquilo foi reformado e colocar gente de volta lá dentro. O prédio condenado. E a destruição, a demolição e remoção daquele prédio é o prelúdio para a construção de um novo prédio. Firme, bonito, forte, confortável. Então, nós estamos nessa fase. E se lembrarmos que o que está acontecendo é a remoção e a abertura de espaço para a construção de uma ordem mais justa, mais espiritualizada, onde os direitos vão ser iguais, onde a educação das crianças vai levar em conta, vai ser independente da pobreza daquela família, onde vai ter educação espiritual junto com a educação material. Para nós, tudo isso é notícia boa. Então, o 2021 talvez não tenha os mesmos problemas pontuais do 2020, mas os problemas vão continuar pelo contexto da situação mundial. Esses vão continuar e é um momento histórico da humanidade. E momentos históricos têm 2 coisas que nós podemos lembrar. Os momentos históricos
geralmente têm dificuldade extraordinária e desafios e oportunidades extraordinárias. Esses dois são casados. É o preço que nós pagamos para ter essas oportunidades é ter que enfrentar as dificuldades que vêm junto. E eu vou terminar com as palavras de um Bahá'í, de um homem extraordinário, que há um tempo já não está conosco nesse plano terreno, que é o Farzam Marbab. Estou citando ele porque ele em uma frase, ele descreveu... eu era jovem quando ouvi isso, há muitos anos, mas em uma frase curta, ele resumiu a situação do mundo e falou o que é o nosso papel. O Farzam Marbab, vocês devem saber, ele foi um físico nuclear da Universidade de Stanford. Então, um homem dotado, sem dúvida. Ele veio para a Colômbia décadas atrás e inicialmente trabalhando com a física, mas foi se dedicando aos poucos à educação das massas, à disponibilização da educação e uma nova abordagem e filosofia e métodos à educação. Até aqui eu sei. A partir daqui, pessoas com muito mais experiência, pessoas bem treinadas em educação que teriam que explicar o que ele fez. Agora, mas ele falava as coisas, às vezes, você via que ele estava pensando como físico. Ele, numa palestra, eu fiquei tão... Foi uma palestra muito interessante, foi no Sultanié, foi em Mogi Mirim, São Paulo, no final dos anos 80. Ele falou que... Assim, essa frase me fez esquecer o resto da palestra, mas ele diz que nós estamos vivendo um momento extraordinário e não é justificado viver uma vida normal num momento extraordinário. E essa foi a mensagem. Então, a mensagem, eu vou repetir a mensagem dele aqui. Será que nós queremos ver as maravilhas que 2021 vai trazer? Sim, através da fumaça e através de todo o barulho, perceber o que está acontecendo em nosso papel. Perceber as oportunidades extraordinárias e que esses exigem de nós viver uma vida extraordinária. Esse é o que eu tento me dizer todos os dias. Gente, muito obrigado pela sua paciência e espero poder ter falado alguma coisa minimamente interessante para vocês. Agora nós vamos abrir para comentários e vamos falar um pouco mais sobre o 2021 ou 2020, se quiser. Gratidão, querido Dariush, com certeza você trouxe uma mensagem otimista, né? Nos trouxe essa visão de olhar cada dia como uma oportunidade, né? De servir, de crescer, de fazer um mundo melhor. E vamos abrir agora. Como somos aqui 14 ao todo, se Git me permitir, podemos fazer como fazíamos em sua sala, de cada um fazer um comentário e passarmos a palavra ao amigo do lado. Eu vou conduzir, porque nossa amiga Ana Paula está com barulhos lá onde ela está, e ela pediu então para eu poder coordenar essa parte. Então,
lembrando dos velhos tempos, da sala de Git, Razi e Milani, né? Vamos ouvir o que cada um tem a dizer, o que gostou mais da palestra, o que chamou mais a atenção, ou gostaria de acrescentar algo. Vamos começar aqui pela minha ordem na tela. Carlos, você poderia começar falando? Obrigada. Bom, vocês me ouvem direito? Sim. Conseguem? Sim? Ok. A palestra do querido Dariush é muito interessante, sucinta e bela. E, na verdade, para ser sincero, eu me tornei Bahá'í exatamente entenda, por exclusão de todos os outros processos. Eu vi claramente essas dicotomias que o Dariush apontou, e quando caiu o Muro de Berlim, na verdade, eu fiquei completamente confuso sobre o que queria, porque eu tinha expectativa de que a solução do mundo iria ser realmente a questão política, e eu fiquei sem chão. Passei a achar que seria a questão ecológica. Identifiquei que as mesmas dicotomias que existiam no mundo político existiam no mundo dos grupos ecológicos. E assim, eu pude encontrar dentro da comunidade Bahá'í, especialmente depois do episódio da Rio 92, que eu vi que havia algo diferente ali. Primeira forma como os Baha'is também tentavam inserir a diversidade, a representatividade da mulher, a questão da riqueza da diversidade humana, e sempre que isso era possível, eles faziam. Foi o primeiro grupo que eu vi. Eu nunca vi nenhuma outra instituição, nunca vi nenhum outro grupo, nenhum outro lugar se esforçando diligentemente, realmente a promover a integração da humanidade, de forma diligente, consciente, aproveitando as oportunidades. Mesmo na Rio 92, eu me lembro que foi uma mulher que se dirigiu ao fórum, ao Earth Summit, né? E esse foi o processo. E essa questão dos processos gêmeos são fabulosos. Mas eu deixo aqui uma perguntinha para o Dariush. Como viver uma vida extraordinária? O que nós devemos exigir de nós mesmos para termos esta vida extraordinária? Bem, condizente com o tema simples, então as perguntas são simples também. Eu acho que eu posso citar o Shoghi Effendi numa carta de mais ou menos 60 a 70 anos atrás, dirigido a uma Assembleia Nacional, durante um momento difícil, no século XX, que houveram muitos, onde ele diz que os Baha'is, os pioneiros, os Baha'is, onde estiverem, vão compartilhar das dificuldades do povo daquele país, daquela região, e que estão sob a proteção da abençoada beleza, que não devem ter medo por essas dificuldades. Então, aí a seguir é uma resposta indireta à pergunta. Ele não diz não tenho medo, ele diz não tenho medo dessas dificuldades. Aí ele fala que assim, estou parafraseando, mas ele diz o que os Baha'is deveriam ter medo e de não
desempenhar suas responsabilidades à causa de Deus. E nossas responsabilidades à causa de Deus, a Casa Universal de Justiça continuamente como um rio de inspiração guia, acompanhado pelas outras instituições, estão continuamente nos guiando. Eu gostaria de concluir em relação a isso, dizendo que em momentos onde a situação do mundo está mais tranquilo temporariamente, é mais fácil ficarmos tranquilos, digamos, passivos, pensar que está tudo bem. Uma das bênçãos, eu posso dizer que algumas facetas da pandemia têm sido uma bênção. Pelo menos eu estou falando como indivíduo apenas. Porque quanto o que é nossa missão, nosso objetivo, nossa tarefa, os momentos históricos de dificuldade, de risco, de perigo, de incerteza, de tumulto, realçam e ressaltam o que precisa ser feito e colocam de maneira de maior contraste a urgência da ação. Então, eu espero ter assim, respondido em parte a essa questão tão profunda. Ok, queridos. Ricardo, lembrando só para a gente ser breve, não falar muito, porque tem os outros amigos também. A gente quer ouvir a todos. Obrigada. Darius, primeiramente, obrigado pela sua exposição. Você nos trouxe um exemplo em relação ao processo de renovação exemplificando com, por exemplo, um prédio que já está frágil, já está velho, já está inoperante, com necessidade de ser renovado, tem que ser destruído para dar lugar ao novo. Não foi isso? Eu gostaria que você falasse alguma coisa que nos ajude a entender quando a gente observa que, ao invés dessa limpeza que está sendo feita em 2020, ao invés de pessoas nocivas serem levadas, a gente observa pessoas do bem, pessoas bondosas, pessoas caridosas que poderiam estar construindo ainda, sendo vítimas dessa limpeza. Eu sei que talvez a resposta não seja fácil, mas se tiver alguma coisa que possa ser dita para me ajudar a entender um pouco, eu gostaria. Deixa eu esclarecer sobre sua colocação. Eu senti, eu ouvi suas palavras, eu senti que a sua colocação é onde está a justiça nisso. Isso foi uma das um dos pontos que o senhor quis inferir, tá certo? Eu entendi correto? Também. Sim, sim.
O que está acontecendo no mundo é um processo que para nós é caótica. Eu acho que a palavra caos é uma das palavras mais comumente usadas, ou incerteza, mais comumente usado pela humanidade, pela imprensa, neste ano. Uma vez eu vi a palestra de um físico que falava que tudo que nós não compreendemos nós chamamos de caos. Caos é aquele fenômeno cujo padrão nós não descobrimos, não compreendemos. E o que às vezes parece caótica, parece randômica, parece o acaso, que tantas pessoas inocentes, crianças, idosos, pessoas que não tiveram nada a ver com isso, foram vítimas, ou minimamente perderam seu trabalho, perderam a casa, ou perderam a vida. E tantas pessoas que aparentemente fazem parte, ou como o senhor falou, não são pessoas do bem, continuam aí. Para entender o que acontece a nível maior, nós precisamos um olhar diferente. Assim, para ver, por exemplo, para ver uma fazenda, para ver um estado, tem que subir muito, e aquele olhar nós descreve o que está acontecendo na coletividade, para onde está indo a coletividade. Agora, para entender os eventos da vida de cada um, da vida de cada pessoa. Fulano nasceu, sofreu sem ter feito nada por merecer aquilo, nunca teve sossego, e por aí vai. E o outro fez muita coisa que não devia ter feito e parece tranquilo. Então, como entender esse padrão a nível individual? Eu teria duas colocações. Primeiro, não é possível entender tudo sem observar, sem ver a vida inteira de nenhuma pessoa. Então, eu vejo em dado momento que tal pessoa fez muita injustiça e está aí uma boa. Primeiro, eu acho que ele está bem, com o meu olhar limitado. Eu não sei como ele está, como outro está. Talvez eu não entenda a minha natureza mesmo, como eu estou. Se está sofrendo, se está bem. E o outro aspecto é que não se pode entender isso completamente até percorrer o tempo inteiro da vida da pessoa. E isso existem milhares e milhares de exemplos históricos. E na nossa vida, onde nós vemos guinadas, nós vimos mudanças abruptas, inesperadas na vida das pessoas. Talvez muito mais no futuro. Então, nós não podemos entender a justiça, o padrão das coisas, da coletividade e dos indivíduos, sem entender, sem perceber algo ao longo do tempo. Isso é algo que o mundo material nos limita, não nos deixa fazer. Talvez no mundo espiritual esse olhar vai ser diferente. A segunda colocação é sobre a justiça. O que é justo, o que é correto. Nós não podemos dizer que existe um Deus ilimitado, um Deus que nós nunca vamos entender, incompreensível, e existe um mundo, uma realidade espiritual que nós não enxergamos, no máximo vamos ter alguma noção,
aqueles mais iluminados entre nós vão ter alguma noção, algum vislumbre, mas é uma realidade em boa parte velado, em boa parte oculto de nós. Sem ver esse outro lado, fica impossível dizer o que é justo e injusto. Nós não temos como completar essa equação sem ver os dois lados, tanto na dimensão espiritual e quanto na dimensão do tempo. Eu não sei se isso foi, mais uma vez, foi uma resposta parcial, mas são princípios que talvez nos possam guiar em começar a compreender e ver um padrão dentro desse caos. Ok. Manigê. Manigê, você pode comentar? Você abre o seu microfone, por gentileza? Eu só agradecer, Darius, foi maravilhoso. Quando ele começou a falar sobre depende do nosso óculo, qual visão nossa, eu lembrei uma história que um homem passava de várias aldeias entre montanhas. Uma montanha, uma aldeia, montanha, uma aldeia. Então, quando chegou a um sábio, perguntou como é a aldeia depois dessa montanha. O sábio falou, como era o anterior que você passou? Ele falou, foi horrível. As pessoas eram muito ruins, mentirosas, não sei o quê. Então, ele falou, a próxima também igualzinho. E ele passou. Depois chegou outra pessoa, perguntou a mesma do sábio. Ele falou qual era a aldeia que você passa. Disse que foi maravilhosa. Eu adorei, foi muito bom. O pessoal era muito criativo, alegre. Ele falou, a próxima aldeia que você passar, mais ou menos parecido. E alguém que escutava perguntou, ficou assim, perplexo. Como que você falou duas respostas tão diferentes? Ele falou porque depende da nossa visão. Se ele achou, só viu pontos negativos da aldeia que passou, com certeza na próxima vai encontrar a mesma coisa. Então, quando o Darius começou a falar, eu lembrei dessa história, que tudo depende da nossa visão, não? Então, foi muito bonita esse processo de destruição e construção, e nós temos esse privilégio que estamos vivendo nesse período da vida da humanidade, que podemos contribuir, mesmo que seja assim, bem pouco, bem pequeno, mas de acordo com a capacidade de cada um, podemos contribuir. A gente deseja muito chegar logo àquele período de áurea, que está todo reino de Deus estabelecido, claro, maravilhoso, mas não tem esse privilégio de ser construtores. Talvez pessoas que nascem naquele período não vai sofrer, mas também não vai ter privilégio de poder construir, ajudar a construir um mundo melhor. Eu lembrei também, uma vez que eu estava atendendo na homeopatia, eu atendi uma menina de 12 anos que ele veio com a mãe. E na homeopatia a gente pergunta muito sobre os desejos, medos, tudo. E ela falou, o único medo que eu tenho, mas eu não quero falar na frente da minha mãe. Então, a mãe, eu pedi mais para sair. A mãe saiu e esse menino, bem devagar, falou assim para mim, o único medo que eu tenho é morrer antes de poder fazer alguma coisa para melhorar esse mundo. Eu fiquei assim tão... me tocou tanto, e até
Quando a mãe voltou, eu só falei para a mãe, você tem que orgulhar dessa filha. Uma menina de 12 anos, o único medo que tem é não poder construir, contribuir para a construção do mundo. É isso que eu queria comentar. Muito obrigada. Obrigada, mãe G. Maria Trude, gostaria de falar? O microfone ainda está fechado. Oi. Então, primeiro quero agradecer ao querido Darius. Suas exposições, apresentações são sempre muito enriquecedoras. E também agradecer as que promovem essas palestras virtuais, que eu adoro. Ana Paula sabe, né, Ana? Eu estou sempre buscando assistir. Então, eu queria só um minuto, por favor, que eu tenho que abrir aqui meu celular. Eu gostaria de, assim, complementar a palestra do Darius, porque eu peguei mais essa parte que ele fala do momento, né, que a gente está vivendo, a palestra super oportuna. Nós acabamos de receber essa mensagem da Casa Universal de Justiça, né, falando de tudo que vai acontecer, tal, assim, não claramente, mas dizendo que ainda vem muitas provações, vai acontecer muita coisa. E Darius fez, né, trouxe também o que a gente deve ter como Bahá'í, que é a confiança, a certeza de que a gente vai passar por isso tudo, mas também estamos chegando no reino de Deus, né? A velha ordem está acabando e a gente está chegando ao que nos é prometido pelo Bahá'u'lláh. Então, eu queria ler esse trecho aqui, que é de uma carta do Guardião de 1941, mas muito, muito oportuno e compatível com o que a gente falou hoje aqui. Assim, estes são, na verdade, os dias em que o heroísmo dos crentes se faz necessário. Eu penso, Carlos, desculpa, que esse é o viver extraordinário que a gente tem que viver. Sacrifício, coragem, esperança e confiança inabaláveis são as características que eles deveriam demonstrar, porque estes mesmos atributos não podem deixar de chamar a atenção do público e de levá-lo a buscar saber o que no mundo tão desesperadamente caótico, a palavra Darius, e confuso, faz com que estas pessoas estejam tão seguras, confiantes e cheias de devoção. O que você colocou também. Cada vez mais, à medida que o tempo passa, as características dos Bahá'ís serão aquilo que cativará a atenção de seus concidadãos. Devem mostrar seu afastamento dos ódios e recriminações que estão destroçando o coração da humanidade e demonstrar, através de ações e palavras, sua profunda crença na futura unificação pacífica da inteira raça humana. Maravilhoso, né? E foi tudo assim o que você trouxe hoje à noite para a gente, né? Eu penso isso tanto que eu sempre brinco. Eu sou cidadã do mundo. Eu não sou, para mim não me interessa se eu sou brasileira, se eu sou isso, não faz a menor diferença para mim. Brasil ou não Brasil, sabe? Eu acho que é a unificação da humanidade, né? O que trouxe para a gente, que Bahá'u'lláh traz para a gente, é a unicidade da humanidade. Obrigada. Era isso que eu gostaria de colocar. Ok. Yara, gostaria de comentar, falar alguma coisa?
sei se ela está aí, tá? Não? Não, prefiro ficar ouvindo. Tá bom, querida. Obrigada pela participação. E a Maria Soneide, é assim que pronuncia? Não sei se ela está aí. Vamos para Varridê. O microfone. Realmente eu quero agradecer aos organizadores, a Dr. Dariush, e minha pergunta era o que o senhor Carlos perguntou e foi respondido. Agradeço. Obrigada, Varridê. Ana Paula, e depois a gente fecha com a Guide. Pode falar, Ana? Melhorou aí o som? Não? Calma. Não sei se vocês chegam a escutar, o pessoal está animado ali. Só agradecer mesmo essa oportunidade maravilhosa de reflexão e que renova as nossas experiências, esperanças para o 2021, que já está aí quase batendo na porta. Gratidão. Obrigada. Guide. Microfone, querida. Abriu o microfone. Não abriu ainda. Agora. Aí, sim. Então, agradecer ao querido Dariush, realmente, ele, apesar de estar viajando, ele cumpriu com o que eu tinha prometido e fez essa palestra para nós. Eu acho que essa reflexão é muito importante, porque nós sabemos que a situação do mundo, do jeito que está, quer dizer, vai continuar até que realmente haja as mudanças necessárias, e isso através do coração das pessoas. Quer dizer, as pessoas têm que entender quem são, para que vivem, qual é a finalidade da sua vida, o propósito da sua vida, e que estamos aqui para realmente viver em paz, harmonia, ajudando uns aos outros. Então, enquanto os homens, quer dizer, as pessoas não abrirem seu coração para a fé em Deus e a confiança em Deus, e para realmente estabelecer a paz e unidade entre eles, vai haver sofrimento. Esse não tem jeito. Agora, como o Darius falou, exatamente depende muito do nosso ponto de vista. Se nós temos confiança e nós temos uma meta, estamos trabalhando, e sabemos que, por menor que seja a nossa ação, vai ajudar, quer dizer, estamos ajudando do lado do bem para fazer o bem, então acho que podemos realmente ter confiança que, agora conhecendo a situação, as restrições da pandemia, talvez vamos poder ter um pouquinho mais de liberdade, o que realmente tem apavorado todo mundo, não é? Não poder viajar, não poder ter o lazer que tinham, as férias, isso, aquilo. Mas tudo isso, acho que espero que nos faça pensar e ver como vivemos num mundo injusto que precisa ser remodelado. E aí, então, cada um se levante para trabalhar para o lado do bem. Esse que eu acho que a minha compreensão, e agradeço a participação de todos hoje à noite. Muito obrigada. E semana que vem teremos mais um assunto muito interessante. O nosso palestrante vai ser Iraj Harari. Espero que possam participar novamente. Obrigada, queridos amigos. Obrigada de novo, Dariush. Um abraço à família. Fiquem bem. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, tchau. Boa noite a todos.